muito bem, estamos começando mais um episódio do Contra-Ataque Podcast, o podcast preferido dos técnicos retranqueiros do Brasil e do mundo. Este é o podcast do Dudu News Esportes, então já segue lá no Instagram, @Dudu News Esportes, também me segue lá, @Dudu Corrales, no Instagram e em todas as redes sociais. Hoje, como vocês podem perceber, eu tô sozinho aqui porque o meu parceiro Dudu Roquembar tá simplesmente em Milão. Tá lá na Mican Milano, junto com o Dudu News, junto com a Gizi. Um beijo pra Gizi também, nossa gestora comercial do Dudu News. Fico muito feliz de poder ver, apesar de estar aqui em Porto Alegre hoje, eu fico muito feliz de saber que vocês estão muito bem aí em Milão. Inclusive, o Roquembar, fico muito feliz aproveitando esse espaço, porque pela primeira vez ele vai poder assistir um jogo de Champions League e pra gente que gosta de futebol sabe como isso é um sonho desde sempre. Então, é isso. Quero agradecer aqui ao Di Paolo, nosso grande parceiro aqui desde o ano passado, também a Mix Atacadista, que faz essas canecas maravilhosas que daqui a pouco vocês vão ver que o nosso grande convidado de hoje recebeu. Enfim, o Contra-Ataque ele só existe porque nós temos essa grande audiência que nós temos hoje e também os nossos grandes parceiros, então muito obrigado a vocês. Não te esquece de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar esse vídeo com algum amigo teu que gosta de futebol, que gosta do nosso convidado de hoje também. E sem mais delongas, quero apresentar aqui hoje, receber o nosso querido Léo Miller. Seja muito bem-vindo ao Contra-Ataque. Obrigado, Corrales, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Tu falou em contra-ataque, né? Inimigo daqueles que gostam de futebol, mais arte, né? Ontem mesmo eu estava vendo um compacto, tem no TikTok, né? O pessoal costuma postar ali o compacto do jogo. Grêmio 2, Corinthians 0. 1998, o Grêmio ganhou do Corinthians 2-0 no Pacaembu. Gol do Itaqui, do meio da rua, e Clóvis. E o jogo, o Grêmio do Celso Roth. Imagina então, né? Estacionou um ônibus na frente lá do Corinthians, 4 volantes, Otacílio, Goiano, e o Grêmio só jogou no contra-ataque. Cara, como é bom ver, né? Como é bom ver uma marcação bem postada, um contra-ataque bem ensaiado. E naquela época não era feio, né? Hoje é feio. Hoje é feio. Hoje não, é feio. Hoje é futebol propositivo, as linhas adiantadas. Para com isso. Contra-ataque tem o seu valor. Se Léo Miller fosse treinador de futebol, qual formação que tu faria hoje? Tchê, eu gosto muito do 4-4-2. Também gosto. Abel Ferreira, por exemplo, usa no Palmeiras o 4-4-2. Né? Hoje os técnicos são apaixonados pelo 4-2-3-1. Né? Sim. O Grêmio, desde 2015, Roger, até hoje, só jogou nesse esquema. Roger, o Renato, o Quinteiros, o Mano, agora o Luiz Castro. É impressionante, parece que não pode mudar. Pior. Coloca o cara mais no meio de campo, né, tio? Pior. Eu sou muito defensor do 4-4-2. Eu gosto mais. Eu lembro o Inter campeão da Libertadores em 2010. Inclusive, quando o Celso Roth assume, ele faz um 4-4-2 nos jogos finais. E aí, claro, existe uma variação tática, sim, mas a base do time era num 4-4-2. E aí o quarto homem do meio pode cair pra ponta, pode fechar mais, tem uma variação boa ali. Exatamente. Né? Tenho saudade do 4-4-2. Léo, muito obrigado por ter aceitado o convite aí para participar do Contra-Ataque. A gente já tinha tentado em outro momento, não tinha rolado, mas agora sim a gente conseguiu aí achar uma data para tu vir aqui e falar um pouco sobre a tua história. Sem muito rodeio, eu já queria te perguntar como que começa essa tua história com o futebol e também com o jornalismo. Né? A gente, dando uma estudada mais na tua história, também fico muito feliz de saber que tu foi estudante da Fevale, né? Nós que somos de Novo Hamburgo, isso é muito legal, e a Fevale, inclusive, é parceira do Dudu News também. Tu é natural de Taquara, enfim, eu queria saber como que começa essa tua paixão, primeiro pelo futebol e também pelo jornalismo, em que momento se acende isso na tua vida? Bom, primeiro eu gostei do jornalismo. O jornalismo geral, como a gente fala, né? De economia, polícia, política. Depois eu fui para o jornalismo esportivo. Sempre gostei de futebol, sempre gostei do Grêmio, né? Torcedor do Grêmio desde pequeno. Mas primeiro, profissionalmente, veio o jornalismo geral, né? Na época da escola ainda, estudei no Santa Terezinha, em Taquara. Ali eu me lembro, assim, né? Pô, já tô com 40 anos, então a gente começa a esquecer algumas coisas. Mas eu me lembro que eu gostava muito de ver na televisão os correspondentes internacionais, né?
os jornalistas que cobriam guerras, pô, o Pedro Bial lá na Alemanha, em Berlim, cobrindo a queda do muro, enfim, outras coisas assim que eu gostava de, pô, o cara tá ali no fato, né? O cara é testemunha ocular, como a gente fala. Gostava muito daquilo, assim, do repórter representar ali quase que um país contando a notícia, só ele. Gostava muito daquela missão. E aí eu comecei no jornalismo, praticando mesmo, na TV Fevale. TV Fevale é a minha primeira experiência em jornalismo. Comecei mesmo na TV, fazendo reportagens, né? Eu estudava na Fevale jornalismo. E aí eu terminei a minha faculdade, terminei o período de estágio na TV Fevale. E antes de terminar a faculdade, eu fui para Bandeirantes. Fiz estágio na Bandeirantes também, o chamado estágio não remunerado. Né? Trabalhar de graça. O famoso trabalhar de graça, né? Mas era o que tinha na época. Aí eu consegui, então, uma vaga na Band para trabalhar um pouco tempo. Trabalhei de graça, né? Sendo produtor, enquanto estudava na faculdade. E aí, quando me formei na faculdade, eu tive que, pô, né? Vamos ganhar um dinheiro agora, né? Temos que pagar as contas aí, claro, né? E então eu fui trabalhar na prefeitura de Parobé, como assessor de imprensa. Caramba. Que era uma coisa que eu não gostava. E aqui fica o recado para a galera mais nova aí. Muitas vezes a gente vai começar por onde não gosta, né? Às vezes o dinheiro vai mandar mais. Então eu comecei na assessoria de imprensa. Só que eu gostava tanto de jornalismo e vídeo, né? Já gostei muito de televisão, que em 2008, 2009, eu criei uma TV no YouTube, chamada TV Vale do Paranhana. Tá? Foi tu que criou? Eu que criei. Hoje tem uma. Tá? Tá. Hoje tem uma. Mas lá atrás eu criei a TV VP. Tá. TV Vale do Paranhana. Que era um canal no YouTube. Né? Vamos lá. Sou bem humilde aqui. Tipo o Dudu News. Tá? Do Vale dos Sinos. Tá? Sim. Cobrindo região. Mas claro, nada não chega perto da estrutura do Dudu News e da competência dele. Mas a ideia mais ou menos era essa. Cobrir as notícias da região. Tá? Legal. E aí comecei. Só que assim, nós estamos falando de uma época que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Era o início do YouTube. Era o Orkut ainda. Tinha o Orkut. Início do YouTube e Orkut. Então as pessoas não tinham o costume de entrar no YouTube e ver vídeos, né? E era muito difícil tu distribuir o vídeo também. Eu mandava o vídeo por e-mail para as pessoas. Né? Hoje tu pega aqui o WhatsApp, tu manda, dispara. Então eu mandava por e-mail, aí o cara olhava aquele link, pô, isso aqui é vírus, não vou clicar. Então eu fazia mais ou menos o que o Dudu News faz, né? De contar histórias da cidade, da região. Então, aí teve um momento que eu tive um sócio, que é o Vinícius e o Lipe, amigos de infância, que entraram com um valor, né, porque estava dando certo. Assim, começou a ter um patrocínio aqui, outro ali. Boa. A gente comprou uma Towner. Essas Towners que vendem cachorro-quente, aquelas minivans. E a gente comprou, veio com o equipamento do cachorro-quente, a gente pegou aquele equipamento, vendeu e transformou a parte de trás da Towner num estúdio. Botamos um banco, uma lâmpada dentro. Então a gente pegava essa Towner, adesivamos ela, TV VP, TV Vale do Paranhana, que Vale do Paranhana, para quem não sabe, é a região onde eu cresci, é a região de Taquara, a cidade de Taquara. Então a gente pegava essa Towner, velho, e ia da banda, botar as pessoas para dentro, político, soberanas das festas da região. Que cara, loucura, a gente fazia uma muvuca, cara, aquilo era muito legal e tava pagando as contas. Né? E ao mesmo tempo eu trabalhava na prefeitura de Parobé. Só que a Band me fez uma ligação. Eu já tinha trabalhado na Band de estágio voluntário, né? A Band me ligou, pô, Léo, abri uma vaga aqui, carteira assinada, não quer vir? Tipo, pá, Band, cara, e agora? E como o projeto da TV VP estava empatando, eu pensei, pô, vamos lá, né? O dinheiro vai falar mais alto. Né? Porque era legal o projeto da TV VP, eu me divertia muito, mas não conseguia pagar as contas, eu empatava. Sim. Então eu resolvi ir para a Band. Né? Nessa época tu ainda tava solteiro, não tinha filha, não tinha nada? Não tinha nada, tava solteiro. Tá. Bom, pelo menos ainda dava para arriscar. Não, dava para arriscar, exatamente. Era solteiro, morava com os pais, né? Sim. Meus pais me ajudaram muito a pagar a faculdade. Não, vai que a gente te ajuda, te apoia, mas sempre eu tentando ganhar uma grana aqui, outra ali. Época boa, né? E aí, bom, fui para Bandeirantes para ser produtor, né? Depois virei chefe de redação, virei editor-chefe de um programa de agronegócios, sempre por trás das câmeras, né? Mas sempre tentando ir para frente da câmera, ser repórter. Sempre gostou. Sempre gostei.
E aí teve um período de inscrições no Grupo RBS para contratar editores. E eu me inscrevi, processo de seleção, e a RBS me chamou para participar de um processo de seleção, né? E esse processo de seleção durou 6 meses. Sim. 6 meses, uma coisa interminável, assim. Eu fiz prova de inglês, prova de conhecimentos gerais. Eu acho que hoje nem mais é assim. Passei por 4 entrevistas. Pá! E aquela coisa de ficar esperando. Até que o Grupo RBS me chamou para trabalhar como editor da TV Com. Aham. Pô, legal, TV Com, né, cara? Uma emissora que não existe mais, mas para quem não conhece, a TV Com era um canal da região aqui do Rio Grande do Sul muito forte mesmo. Era uma TV comunitária, digamos assim, entre aspas, Sim. mas atingia todo o Rio Grande do Sul e era muito forte. Dali saíram Conversas Cruzadas, TV Com Esportes e tantos outros programas. Patrola e tal. Tu chegou a apresentar algum programa na TV Com, não? Ou era só... Apresentei. Aí eu fui editor da TV Com, aí... como eu queria fazer muita reportagem, eu comecei a incomodar. E como a TV Com era uma TV mais experimental, eu comecei a sair para fazer reportagem. Tá, edita aqui e vai, então. Aí eu fazia o meu trabalho e ia sair como cinegrafista, né? Aí entrevistava, fazia umas reportagens, o pessoal começou a gostar. Opa, esse cara é bom, Sim. Tem futuro. E aí começaram, vamos ser repórter então. Aí virei repórter. Aí depois virei apresentador do TV Com 20 Horas, que era um programa político, que foi montado por Léo Sabala Júnior. O Léo Sabala Júnior, que hoje apresenta o Conversas Cruzadas na internet e apresenta o RBS Notícias, junto com o Eloy Zorzeto, ele apresentava esse programa e saiu para ir para a RBS. E aí não tinha ninguém para botar, me botaram. Só que eu não tinha o perfil. Né? Era um programa totalmente político, assim, de conversar com vereador, deputado, tinha que botar terno e gravata. E eu era um jornalista mais, assim, despachado, assim, né? E eu já gostava do esporte. E aí, no período da Copa do Mundo, surgiu um programa chamado Porto da Copa, que era para contar exatamente a preparação de Porto Alegre para receber a Copa do Mundo no Brasil, em Porto Alegre. Aí eu virei o apresentador desse programa, o Porto da Copa, ainda tinha um pouco de cabelo, me lembro, e era repórter. Então eu comecei a fazer muita reportagem, e aí o que eu comecei a fazer? Como eu tinha gostado muito de fazer jornalismo esportivo, tinha um programa, o maior programa do Grupo RBS de esporte era o Globo Esporte, da RBS TV. Eu comecei a pegar minhas matérias e mandar para eles. Era tudo no mesmo prédio, então Sim. mandava por e-mail, batia na porta, fiz uma história, que legal, acho que vale para vocês. E comecei a fazer umas coisas diferentes. Saiu um repórter do Globo Esporte, o Marcelinho Pires, e até ele me ajudou a entrar no Globo Esporte, me indicou também. O Thiago Cerqueira também viu que era o gestor de esportes. Ele viu, disse, não, Seguri é bom também, vamos chamar. Aí eu, de fato, então, entro no Globo Esporte, isso é 2015, porque eu começo no Grupo RBS 2012. TV Com, aí 2015, então, 2014, 15, aí RBS TV. Aí eu fiz Globo Esporte, aí fiz todos os jornais da casa, Jornal do Almoço, tudo na reportagem, sempre com esportes. Tive o privilégio e a oportunidade dos gestores e, obviamente, minha competência também Sim. de fazer Fantástico, Jornal Nacional, Esporte Espetacular, sabe? Eu recebi muitas oportunidades boas lá. E tudo no esporte, né? Então, Sim. E desde então, assim, desde a época da TV Com, eu gostei muito do esporte e foi uma área que abracei. Nessa experiência com o Fantástico, o que exatamente que tu fez ali porque eu não lembro dessa... Pro Fantástico, eu contei a história, eu descobri a história de um menino que tinha paralisia cerebral e ele tinha dificuldades para mexer as pernas, né? E ele conseguiu fazer uma apresentação de patins. Usando andador. Ou seja, ele não tinha movimento nas pernas, mas através de um andador e do pouco que ele conseguia mexer o corpo, ele conseguiu se apresentar de patins. Então ele passou um ano inteiro treinando. E aí eu descobri essa história e no dia que ele foi se apresentar, então, a gente vendeu a pauta para o Fantástico, que o Fantástico, como diz o nome do programa, gosta de histórias fantásticas. Né? Então, como eu descobri... Pô, Léo, vai lá, vai fazer. Né? Porque tinha outros repórteres que faziam mais. E como que tu rede, descobriu né? essa história? Como chegou em ti? Tudo é contato, né? Tudo é contato. Eu sempre falo que um repórter ele precisa conversar com muita gente. Conversar com o porteiro, conversar com
o empresário, conversar com a tia da faxina, com o tio do café, com o dono do negócio, porque sempre tem uma história, sempre deixar teu contato, porque às vezes as pessoas, eu tenho uma história que vou contar para aquele repórter, né? Sim. Então sempre tu valorizar muito as pessoas, né? Hoje a gente faz mais isso através das redes sociais. Então no Instagram sempre eu vou ali nas mensagens que não são as prioritárias, né? Nos pedidos ali. E dou uma vasculhada ali, porque sempre tem gente que me manda mensagem, eu não vejo, né? E aí às vezes sempre tem uma história ali, pô, Léo, olha só, descobri isso. Eu, vou atrás, né? Por exemplo, teve agora a notícia da rescisão do Edenilson. Né? Eu estava na praia, sábado de noite, recebi uma mensagem de uma pessoa que eu conheci, né, que não é ligada ao futebol. Disse, cara, olha só, parece que tem uma rescisão no Grêmio aí. Parece que o Edenilson tá fora. Peraí que eu vou confirmar. Aí confirmei. Não, realmente. Como é que tu descobriu? Não vou contar. Fontes, publiquei, fui o primeiro a publicar e os colegas me citaram, assim, né? Então é isso, assim, a informação muitas vezes não vem porque a gente pergunta, é porque alguém vem e nos fala. Sim. A confiança, a credibilidade. E a gente experimenta isso no nosso dia a dia hoje, no Dudu News. As pessoas sempre chegam e perguntam, cara, como que vocês sabem? Como é que vocês conseguem chegar antes no lugar e tal? Sim. Porque o pessoal manda na redação, manda no Instagram, o direct é lotado de pessoas que mandam todos os dias alguma pauta. E às vezes é uma pauta como essa que foi pro Fantástico, por exemplo, que tu não espera, mas que caiu pra ti. Eu não tava procurando. Preciso achar uma pauta pro Fantástico. Chegou pra mim. Sim. Por quê? Porque eu fiz amizade, conheci as pessoas. E aí chegou essa história, e obviamente que daí a gente vai tenta contar com qualidade e tal. E a questão da tua competência é importante, né? Porque a pessoa ela vai passar para ti confiando que tu vai dar seguimento naquilo e que tu vai fazer bom uso dessa informação. Cara, né? Isso é fundamental. O Ricardo Boechat, né, que já partiu, né, o jornalista que apresentou há muito tempo o Jornal da Band, ele falava muito isso, assim, até acho, se não me engano, a central telefônica lá de pautas é Central Ricardo Boechat. Que ele falava muito isso. Cara, atende o telefone. Eu sou de um tempo que as pessoas ligavam para a redação. E às vezes a gente, desliga aí, não atende. A Dona Maria tá enchendo o saco. Cara, às vezes é uma história, tem um cara aqui vendendo alguma coisa. Opa, como é que é? Não sei o quê, entendeu? Tu descobre as histórias. Tem um cara aqui, me aplicou um golpe. E aí tu acha o cara que aplicou o golpe e descobre um esquema. Então tudo é assim, né? Tudo reflete no povo, né? No torcedor, no caso, que a gente trabalha com esporte. Então tu tem que ouvir muito o torcedor. Muita coisa eu recebo de torcedor, assim. Léo, dá uma olhada nisso, vê isso aqui pra mim, me ajuda. E às vezes tem histórias boas, né? Dessas histórias que chegaram até ti, assim, qual que pra ti é mais marcante até o momento, né? Caiu no teu colo a informação. Como, por exemplo, essa do Edenilson, que tu conseguiu dar em primeira mão. Teve alguma outra assim que chegou para ti, essa aqui é quente? Tia, além da gente tá falando da importância de ouvir as pessoas, né? Um bom repórter, na minha opinião, ele precisa não olhar só o que é o principal, mas o periférico, né? Então, por exemplo, eu fui destinado a cobrir uma chegada da seleção brasileira. O Brasil ia jogar contra o Equador aqui, eliminatórias da Copa do Mundo. E eu era um repórter ali meio ratão, assim. Ratão a gente fala, né? O cara que vai cobrir o jogo é o cara bom, né? E eu fui colocado, vai lá fazer a chegada da seleção. Que ano que era? Era não vou lembrar agora. Vai lá fazer a chegada da seleção. Fazer uma notinha lá. Tá, beleza, vamos nessa, né? Não tem problema. E aí eu fui fazer a chegada da seleção brasileira. E eu sempre falo, cara, é aí que tá a oportunidade, entendeu? Tem que pensar o seguinte, vou fazer a chegada da seleção. Eu não tô no jogo, mas eu vou fazer a chegada da seleção. E era uma seleção na época, que não é a seleção de hoje, uma seleção, né, mais valorizada, tinha Neymar e tal. E aí a seleção tá chegando no hotel, no Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, e tá todo mundo gravando a seleção, né? Obviamente. Eu falei pro cinegrafista, cara, fica nos jogadores aí, né? Mas, cara, eu falei pro cinegrafista, dá uma olhada naquele menino que tá ali, bem na porta na entrada do hotel, e tá com uns panos de prato na mão e tá tentando entregar pros jogadores.
Cara, daqui a pouco tem alguma história aí. Fica ligado. Tá, e aí ele ficou, cara, não deu outra, deu o gurizinho ali com um pano de prato e tal, tentando chegar e não chegou. Tá, depois a gente encostou nele, né? Tipo, cara, o que tu tá fazendo? Quer entregar um pano de prato pra um jogador? Não, eu quero um autógrafo no pano de prato. Eu vendo pano de prato e queria um autógrafo. Cara, olha Baita só, pauta. né, cara? Que história interessante, né? E aí, tá, mas é a primeira vez que tu faz isso? Não, eu tenho um monte de pano de prato com autógrafo de jogadores. Pá, Que legal. já fiquei imaginando aquela cena, né, desse pano de prato. E eu, tá, mas quem tu quer o autógrafo? Ah, eu quero do Neymar. Porra, o mais difícil tu quer, né, cara? E aí eu voltei pra redação com a imagem gravada do menininho ali, se esforçando pra pegar, e contei pros meus gestores, né? Pro Lucas na época, o Rafa, o Marcelo. Eu disse, olha, tem uma história legal aqui de um menino que vende pano de prato, mas não é apenas pela história humilde dele, mas por ele já ter uma coleção de pano de prato, tentando e tal. Acho que é uma coisa legal, porque ele não tem camisa, ele tem um pano de prato, né? Então acho que tem uma história boa, porque o futebol é isso, né? O futebol são as coisas impossíveis, entendeu? Tu conseguir um autógrafo no pano de prato. E aí eles toparam a pauta, bom, vamos fazer. Bom, aí nós fomos na casa do menino. Cara, uma casa muito humilde, muito, muito precária, assim. Era no Morro da Cruz, em Porto Alegre. E aí, aquela típica família brasileira, com 80 filhos, pais separados. E aí chegamos lá, cara, o guri tinha um varal com os panos de prata, assim, todos pendurados, né? Tinha um autógrafo dos jogadores do Grêmio, do Inter, do Fred, do Cruzeiro, ex-Cruzeiro Seleção, Douglas Costa, e um monte, né? Que loucura. E aí o seguinte, só que antes de ir, o que eu fiz? Eu falei com a CBF, disse, olha, temos uma história. Será que o Neymar não autografa um pano de prato pro menino? Ah, vamos tentar. Beleza, só que eu fui pro Morro da Cruz gravar sem isso. Eu não tinha isso. E aí a gente fez toda a matéria, e aí tava terminando a matéria, cara. Eu não vou conseguir mostrar o pano de prato, né? Não vai dar. Vai ficar incompleta a matéria, porque as pessoas querem um final feliz, né? Sim. Querem um final feliz. E aí chegou uma mensagem no WhatsApp, ó, conseguimos. Tá aí o vídeo. A CBF gravou o Neymar autografando o pano de prato. Aí eu pensei, cara, como é que eu vou mostrar esse vídeo, né, pro guri, né, pra ter a emoção. Daí o que a gente fez? A gente foi lá no hotel da seleção, a gente falou pro menino, ó, fica aí, deu um problema no equipamento, a gente já volta. A gente foi lá no hotel, pegou o pano de prato autografado e botou no quarto do guri. Botou no quarto, sem ele ver, e eu já tava com o vídeo do Neymar também autografando. Daí a gente fala pra ele, vamos ali no teu quarto, eu queria ver uma coisa. Ele entra no quarto, cara, ele tem uma reação tão espontânea, que ele fala assim, mãe, olha aqui. Uma criança loucura, mesmo, sabe? Cara. Olha aqui. Ele chama a mãe pra ver, olha aqui, o autógrafo do Neymar. E começa a chorar. Daí a gente pega e já põe o vídeo pra ele, olha aqui, ó, o Neymar autografando. Foi fantástico, cara. Assim, e aí essa é uma matéria que me marcou, e é uma matéria que foi premiada depois com o Prêmio Ari, que é a Associação Rio Grandense de Imprensa. Então, tu me perguntou qual a matéria mais me impactou, assim, de história. Foi essa. Cara, que loucura, uma baita história. Eu confesso que eu não lembro dessa história aí. Sim. Mas eu vou, inclusive, isso provavelmente tem no YouTube. Cara, joga pano de prato, autógrafo Neymar, vamos que tentar vai vir. achar ali. E aí a matéria, ela ficou boa pelo talento de todo mundo, mas principalmente porque ele, o guri, era um personagem muito bom. Ele conseguiu mostrar a emoção dele. E aí tu não tem noção, no outro dia, a quantidade de coisas que chegou na portaria da RBS. Cara, era cama, era sofá, era TV, era camisa, porque era muito humilde o cenário dele, né? Então chegou muitas doações para ele. Material de construção para reformar a casa dele. Foi uma coisa incrível, assim, né? Isso é o poder do jornalismo também. Isso é o poder do jornalismo. Né? Que loucura. Léo, tu teve toda essa trajetória dentro da RBS e em um determinado momento tu decide sair. Né? Como que foi essa decisão de saída da RBS? Por que tu toma essa decisão?
E também, já aproveitando para pegar o gancho de tu te assumir gremista. Em que momento Sim. que isso acontece e também como que era para ti esconder esse sentimento, já que tu sempre foi gremista, sempre gostou de futebol, né? Como que foi para ti isso? Bom, começar pelo gremista, né? Eu sempre fui gremista, sempre fotos e camisas do Grêmio e tal. Só que quando eu entro na Band, lá para fazer os estágios, ali eu tive já um cuidado, assim. Tipo, acho que eu tenho que me dar uma preservada, assim. Porque o pessoal, se eu não me engano, da Band tinha me dito isso. Olha, se tu é de um partido político, se tu é de um time, tenta não mostrar tanto, assim. Hoje é mais normal, né? Sim. Hoje, cada vez mais, a gente é transparente. Naquela época era até feio. Até feio, não, tu não te podia identificar, mostrar lado nenhum, nem política, nem sexualmente, nem futebol, nada. Tinha que ser isento total, assim. Então, eu tive um cuidado, assim, lá na época de apagar algumas coisas do Orkut, né, sei lá, do Facebook. Então, eu não tinha muita coisa na internet. Porque quando eu entrei lá na Band em 2009, 2010, eu já meio que garimpei isso, tirei, assim, né? Então, ali eu já comecei a trabalhar muito esse lado isento, de não demonstrar o time, e fui sempre escondendo. Bom, mas aí, antes de revelar o time, eu saí da RBS, né? Eu fiquei na RBS, no grupo RBS, contando TV Com e RBS TV, 10 anos. E aí chegou um ponto que acontece? A gente começa a olhar muito o entorno, né? A gente começa a ver muitos colegas naquela minha época ali que eu saí, saindo para ter seus canais no YouTube e para ganhar dinheiro, né? Chegou as casas de apostas, investindo muito, as empresas patrocinando cada vez mais Instagram e canal no YouTube. E eu, como contei antes aqui, lá em 2008, 2009, tive um canal no YouTube. Então eu já gostava muito disso e tive que encerrar esse canal. Tu vem disso? Eu venho disso. E eu comecei, cara, que massa, né? Dá pra viver disso agora. Eu tentei viver disso na época errada, né? E aí eu comecei a olhar, sentei com o pessoal da RBS TV. Olha, gente, tô há 10 anos aqui, quero entender onde eu posso crescer mais, o que eu posso fazer. Copa do Mundo, né? A gente sempre visa Copa do Mundo, Olimpíadas. Léo, tem que esperar um pouco, tem gente na frente, aquela coisa toda, né? E eu fiquei pensando, mas tem que esperar mais uns 4, 8 anos, né? E normal, tu tem que respeitar essa hierarquia, tem pessoas à tua frente. E ao mesmo tempo, né, o bolso às vezes fala mais alto. Eu já tinha realizado um sonho de estar na RBS. Aí falei com meu pai, falei com minha mãe, falei com algumas pessoas, fui estudando o cenário e pensei, eu acho que é o momento. Então, avisei, né? Cumpri lá o aviso prévio, vou sair e tal. Isso que ano que foi a tua saída? Isso foi 2012, final de 2012. E aí fiz essa transição muito segura, assim, de que daria certo. E te confesso que até hoje não me arrependo e falo muito financeiramente, assim, foi algo que deu muito certo. Saí, aí abri um canal no YouTube do zero. Foi bem difícil no início, porque tu faz live e vídeos que dão 5 pessoas, 10 pessoas. E aí as pessoas que me viam na TV, elas vinham me cobrar assim, pô, cara, tu tá fazendo vídeo aí, tem 10 visualizações. Mas é assim. Começa assim. Começa assim. Eu não tinha um canal com 70, 80 mil, tinha um canal zerado. E comecei a fazer muito, a falar de esporte Grêmio e Inter, né? E tem uma coisa muito importante. Na época do Globo Esporte, eu tinha um quadro chamado Careca de Saber. Isso aí. Né? O Careca de Saber, que até agora virou quase que meu nome. As pessoas me chamam de Careca. O Careca de Saber. Era um quadro que eu criei no Globo Esporte, junto com o pessoal lá, a turma e os editores, em que eu contava histórias que se repetiam. No gauchão, principalmente. Pô, tô careca de saber que todo ano entra cachorro dentro de campo, sempre tem um pedido de casamento, sempre tem um gol contra, sempre tem uma festa, não sei o quê, um churrasquinho, de coisas do gauchão, assim, né? Sim. E depois virou pro ano inteiro o quadro. E foi um quadro que deu certo, porque a RBS TV, fazer um parênteses aqui, ela tem um arquivo, cara, que ali tu tem enorme. A história do Rio Grande do Sul. Qualquer coisa que tu queira. Eu preciso da imagem do Getúlio Vargas, não sei aonde, tu vai encontrar, entendeu? É uma coisa impressionante a quantidade de imagens e boa qualidade que tu tem. Então, e tu tinha um aquela sistema... imagem tua realmente num cenário de arquivo é o arquivo É o mesmo, arquivo, são as fitas. E aí tu tem um software que tu digita ali as palavras-chave, né? As tags ali, Grêmio 1980, gol contra o Vasco do Dinamite, não sei o quê.
Aí vem o número da fita, tu vai lá, roda a fita, acha o ponto e tal. Tem uma equipe que separa também isso. Então eu consegui explorar algo que não era muito explorado na RBS, no esporte principalmente que eu trabalhava, que era o arquivo, né? Então eu fiquei muito marcado por isso. Sim. Né? E essa questão de assumir também que eu sou careca, não brigar com isso. As pessoas gostam de brincar com isso. Ô, careca, não sei o quê. Então pegou muito no gosto popular. Então eu saí com a ideia também de continuar essa ideia, de trazer histórias antigas, né? Sim. Usando muita coisa do YouTube antiga. E, bom, só que em 2012 tem uma coisa que acontece, que é o Suárez. O Suárez começa a surgir no Grêmio, a notícia do Suárez. Isso ali é dezembro. 2022, não? Desculpa, eu 22, falei 2012. Tu falou 2012. 2022. Até eu fiquei, quando tu falou a saída da RBS em 2012... nossa, cara. Eu pensei, eu entendi que tu te confundiu. Isso, me confundi. Sou péssimo com data. Eu saí da RBS em 2022. Tá? Eu entrei em 2012 e saí em 2022, é isso. Sim. 10 anos. Aí, em 2022, eu saí da RBS e fazendo conteúdo Grêmio Inter e tal, careca de saber, histórias... E finalzinho ali, dezembro, começa a surgir o Suárez. Pô, o Suárez vem pro Grêmio, Suárez vem pro Grêmio. E eu começo a fazer muito conteúdo do Suárez, né? Porque as pessoas queriam saber daquilo. E era um momento também, dezembro, que muita gente, muitos canais, principalmente TV e rádio, estão de férias. Tipo, o Globo Esporte, ele vira Globo Esporte Nacional. Então não tem tanto acompanhamento local, né? Programas de rádios também, alguns influencers já se deram férias, saíram, estavam na praia, acompanhavam menos. E eu fiquei ali, cara, Suárez. 31 de dezembro. Eu não lembro, se eu não me engano, tu deixou, não sei se tu tava em férias de família, tu sai, ou tu abdicou das férias de família. Eu abdiquei do Réveillon. Isso aí. Era 31 de dezembro e o Grêmio anunciou o Suárez. Isso aí. E aí eu ia pra praia, pra passar a virada do ano com os meus pais e minha filha. E aí cara, se eu for pra praia, eu não vou trabalhar. Porque tu vai tomar uma coisinha, família, Sim. tu vai se desligar. E tá muito bom aqui a audiência. Então eu fiquei sozinho em casa. Me lembro, assim, de fazer algo simbólico, assim, de pegar e ir na janela, abrir a janela do prédio, assim, brindei, assim, sozinho, também um golinho de cerveja, champanhe, sei lá o que era. E voltei pro computador e abri uma live, 00:10 ali, 00:01, abri a live. Que loucura. E a galera, a torcida do Grêmio queria, né? Pô, estamos falando de Suárez, não é todo dia que tem um Suárez. Sim. E Suárez, e a galera, cara, tu é gremista. E a minha audiência começou a ser muito Grêmio, né? E pra mim era fácil. Pô, claro que eu sou gremista, né? Não preciso criar um personagem aqui, vambora. E aí, na época, eu trabalhava com o Marco Antônio Pereira, o Marcão, narrador, num projeto. E aí a gente conversou, né? Pô, Marcão, vou revelar meu time, vamos junto. O Marcão também acabou revelando o time, então nós dois criamos um conteúdo para revelar o time. Eu revelei o meu time, ele revelou o time dele, o Grêmio. E então revelamos juntos. Aí só foi, porque daí a torcida do Grêmio, ela se identificou mais comigo, me apoiou. E a torcida do Inter, eu me lembro assim, eu não vou ser aqui mentiroso, tá? Eu não lembro de receber nenhuma mensagem na época de xingamento. Pô, tu é gremista, pô, cara, que pena, parabéns. Dali Mas Inter. é que tu sempre foi uma figura querida pelas pessoas. Acho que talvez pode por ser, isso. Pode ser por isso, assim. Nunca foi um cara polêmico. Hoje eu já recebo muita coisa, né? Hoje... Mas assim, na época foi uma coisa muito legal, assim, que eu recebi dos colorados. Cara, legal, acho que é o caminho, é o futuro, sim. Pena que tu é gremista. Mas foi muito legal o recebimento da torcida, né? Então foi uma coisa muito bacana. E aí ficou muito natural falar do Grêmio, ficou, entre aspas, mais fácil, porque eu não precisava mais cobrir o Inter, né? Porque é muito difícil tu cobrir dois times com uma pessoa só, né? Sim. Tem jogos ao mesmo tempo, coletivos ao mesmo tempo, tu não consegue dar a atenção necessária. Então fazer só o Grêmio foi algo muito bom. Eu brinco que hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava na época da RBS. Sim. Porque na época da RBS eu era carteira assinada, 8 horas de trabalho, deu. Hoje não, hoje eu tô aqui toda hora, cheguei aqui já editando um vídeo, postando, mas faço o meu horário, faço as minhas coisas, tenho as minhas liberdades. Ganha melhor, né? Mas não é fácil, né? Sim. Tu tem que fazer muita coisa. E uma coisa que eu sempre falo, assim, eu era da televisão tradicional. O que eu fazia na televisão não funcionou
no YouTube. Essa coisa do Careca de Saber, por exemplo, de contar histórias antigas. A galera não queria saber disso. Essa coisa antiga eu não quero saber do que vem, o fulano que tá vindo, quem jogador do Grêmio vai contratar, né? Então tu também tem que se adaptar um pouco até a maneira de falar. Muita gente me escrevia, ô Léo, tá falando igual a TV, aqui não precisa. Sim. Pode falar com gíria, pode falar palavrão, né? Então eu tive que me desconstruir um pouco para falar mais a linguagem do YouTube, assim, né? Então é uma coisa que eu sempre falo, assim, nem sempre aquilo que tu faz num determinado lugar dá para Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Sim, é verdade. Então, YouTube nos desafia muito, né? Às vezes tu acha que, achei um horário legal para postar um conteúdo. Passa uma semana, a galera já não assiste, aí tu tem que descobrir outro horário, outro conteúdo. Então é sempre uma reinvenção. Vai sendo desafiado. Vai sendo desafiado. No digital, tudo é muito rápido, então tu precisa se atualizar, é difícil. Tu tem que ter um certo desapego, entendeu? Sim. Mas eu gostei muito de fazer aquilo ali. Cara, mas as pessoas não gostam, não funcionou. Tu tem que fazer o que as pessoas querem. Entendeu? Sim. As pessoas querem saber do quê? Por exemplo, a gente teve uma notícia que os jogadores do Grêmio, Cuejar e Monsalvo, estavam no Carnaval na Sapucaí. Né? Tu não pode ignorar esse fato. Por quê? Porque as pessoas estão falando. Mas isso não é futebol, isso é folga. Mas sim, mas vocês estão falando, entendeu? Exatamente. Tanto que foi um vídeo que eu fiz, deu 2 horas, tinha 100 mil views. Por quê? Porque as pessoas querem saber. É relevante pro teu público. É relevante. Léo, tu não tem que falar isso. Mas por que tu tá assistindo, entendeu? Por que tu assiste porque tu sabe que é importante. Então não dá pra fugir do... Às vezes a gente tenta criar muita coisa quando tu tem que, na verdade, falar do que tá acontecendo. Sim. Né? É isso. Ô, Léo, eu tenho uma dúvida em relação ali à chegada do Soares. Uhum. Como que chega essa notícia pra ti? Aí, ó. Olha. Canequinha da Mix. Top, bom. Essa aí é a preferida. A gente tinha um outro modelo, mas aí essa com a... Esqueci o nome dessa... esqueci o nome do negocinho embaixo ali que não deixa escorrer. Não deixa escorrer a água ali. Sim. Os guris gostaram mais dessa aí, o pessoal também gostou. Boa. Mix atacadista. Inclusive, aqui na minha câmera, se tu quer, né, qualquer tipo de artigo para chimarrão, essa é a especialidade da Mix. Mas também a Mix faz essas canecas personalizadas. Tem uma gama de produtos lá enorme dentro da Mix atacadista. E o melhor, personalizado. Então, ali em São Leopoldo, bem como diria um bom gaúcho, no costado da BR, em São Leopoldo, tem a Mix Atacadista. Então, são nossos grandes parceiros. Chega lá, diz que tu veio pelo Dudu News e tu vai pagar o dobro. Diz que veio pelo Dudu News, com certeza eles vão te fazer um precinho melhor lá, tá bom? Então é isso. Léo, voltando para a questão do Soares, como que chegou para ti essa informação? Quando tu, se eu não me engano, tu tava... Agora eu não lembro se tu tava indo pra praia... Não, eu ia pra praia passar o Réveillon. Isso aí, tu ia passar o Réveillon. Não fui. Tá, a notícia chega pra ti. Uhum. Naquele momento que chegou a notícia pra ti, o que acontece depois daquilo? Aprofundando um pouco mais nessa cobertura do Soares, assim. O que tu descobriu? O que pra ti foi mais relevante nessa cobertura? A história do Soares ela foi muito forte pelo tamanho que é o jogador. Então... A cada dia, tu tinha uma pequena evolução. O Soares tá no Uruguai. E aí já era um grande vídeo disso. O Soares abriu a janela da casa dele, abanou. Mas olha lá no quarto, tem uma coisa azul, parece ser do Grêmio, entendeu? O Soares tá feliz. Então ficou uma cobertura muito no detalhe, entendeu? Tipo, o Soares tá feliz, hein? Tem coisa aí, o Soares tá no Uruguai, vai receber o Grêmio. O Soares não voltou lá pro... Não voltou lá para os Estados Unidos ou foi para a Espanha, está por aqui, vai ficar aqui. Então ficou uma coisa muito assim, do detalhe. Então a cada dia tinha uma notícia, né? Uhum. Então... E tu acreditou que seria possível o Soares vir para o Grêmio? Sim, não, desde acreditei. O início. Desde o início acreditei. Porque tu vai analisando alguns processos, assim, como eles são levados. Né? O que se tinha muito, né? O Soares, ele não estava vindo do Barcelona, ele estava vindo do Nacional do Uruguai. Né? Então, quer dizer, ele já está por aqui. Ele não está na Arábia, não está nos Estados Unidos, não está por aqui. E o projeto dele de ir para os Estados Unidos tinha dado errado, que ele queria ir com o Messi. Sim. E o Messi não tinha ido ainda.
Então, meio que o Soares, o que eu vou fazer? Então, como o Soares já queria ficar na América do Sul, e já queria estar por aqui, eu achei que era viável o negócio. Salário era algo que o Grêmio poderia pagar na época, e o Grêmio amarrou muito bem a maneira como foi abordar o Soares. Sim. E tem uma coisa que é fundamental para mim, que é uma máxima do futebol, a gente fala. Quando a direção pega as coisas e vai no jogador, geralmente não volta sem. Ou tu volta, entendeu? Que até ali deu um pequeno, assim, digamos assim, dúvida da direção do Grêmio, entre o presidente Guerra e os diretores, o Calef e o Brum, de que o próprio Guerra, assim, nos bastidores, teria falado isso. Cara, se vocês forem lá para o Uruguai, vocês vão ter que voltar com o cara. Vai ficar feio se pegarem um avião e não irem. Sim. E aí os dois, não, o Calef e o Brum, não, nós vamos lá, vamos pegar o avião do Celso Rigo, o investidor do Grêmio, vamos lá. Então, quando eles fazem isso, tu começa, os caras não iriam à toa, então os caras têm bala na agulha, né? Talvez possa dar algum problema burocrático, mas o negócio vai sair. Então, tu via nos bastidores assim que era um negócio muito bem articulado. E tu tinha o Celso Rigo como grande fiador do projeto. Sim. E o Marcelo Marques, que também começava a surgir ali. Então, tu tinha dinheiro. Não era algo solto. Tu tinha dinheiro na parada e pessoas muito afim. Então, quando tu tem dinheiro e pessoas muito afim, aí é um negócio que tende a sair. Que legal. Léo, eu só vou claro. te interromper rapidinho, porque a dona Arlete tá com um presente Opa! ali. Eu tô achando que é Red Bull, é isso aí? Ah, é? Pô, que isso, hein? Tá geladinho. Muito obrigado, isso, hein? Muito obrigado mesmo. Eu vou pegar de maçã, também. ó. Pô, legal. Show de bola. Muito obrigado. Livre de açúcar, hein? O presentinho da Red Bull e da ProHub, né? Muito obrigado, hein? Obrigado, dona Arlete. Que legal. Dona Arlete, é a dona Arlete que faz a mágica acontecer aqui junto com o Douglas ali, com os guris. Dona Arlete tá sempre disposta a nos servir aí. Obrigado. Me convida mais vezes aí. Show de bola. Então, tu realmente acreditou desde o início na vida do Soares? Que eu vi um negócio muito palpável, assim, sucinto, com possibilidade de acontecer. E aí eu fiz digamos, um investimento do tempo, assim, meu. Cara, eu vou ficar. Valeu a pena. Eu vou ficar, vale a pena. Eu acho que eu tenho que... tem uma coisa que eu também aprendi, que a gente tem que saber surfar a onda. Sim. A onda do Soares era muito grande. Então tu tem que entrar nessa onda, entendeu? Porque depois a onda passa e tu não consegue mais subir. Sim. É o famoso cavalo encilhado também, isso aí, né? É isso aí. Cara, tá passando aqui. Tu não vai subir, tu não vai pegar essa onda, vai, velho, entendeu? Naquele momento, curtir o Réveillon era o menos importante. Era o menos importante, porque como, assim, digamos, eu faço o meu horário, então isso também é uma coisa que eu acho que as pessoas que trabalham por si ou com pequenos grupos precisam, às vezes, entender que às vezes, tu não vai ter a folga ao mesmo tempo da galera, mas tu pode fazer a tua. Sim. Então, por exemplo, eu trabalhei ano novo. Depois que resolveu a coisa do Soares, cara, aí eu descansei, fui pra praia, porque eu já tinha trabalhado no momento certo. É tu também saber trabalhar no momento certo. É tu não brigar com a notícia. Ali não tinha nada mais importante do que o Soares, nem mesmo o Réveillon. O Réveillon é importante. Eu sei que é importante. Mas, né, não vai faltar noites para brindar, para curtir, né? Então, não dá para brigar com a notícia. E falando do digital, que é algo que a gente vem falando dessa tua transição, qual que foi a tua maior dificuldade, assim, nessa transição da TV pro digital? O que mais tu enxergou, assim, como não um problema, mas um desafio para ti? Como eu tinha comentado, assim, antes, eu acho que a linguagem, o conteúdo, eu saí da televisão. Então eu tinha uma ideia de escrever, de falar, que era muito mais, digamos assim, envelopada, muito mais formalizada, e eu tive que me dar uma desconstruída na frente da câmera, né? Aprender a falar e ter os gatilhos do vídeo, para não ficar um vídeo que tu engata uma primeira e vai embora e tu não tem tom, não tem um gancho, não tem um gatilho. Tem que saber conversar com o público, assim. Então são coisas que, mesmo eu tendo trabalhado na TV por 10 anos só na RBS, foi algo que eu precisei trabalhar muito, né? É preciso também a gente entender,
por exemplo, tá? Quem faz rádio e TV, tu faz tua matéria, tu faz tua transmissão. Fiz muitas transmissões de jogos. Sim. Terminou a transmissão, um abraço, né? No nosso conteúdo, termina a transmissão ou o vídeo, tu recebe feedback, né, milhares. E aí tu tem que E continuar. aí tu tem que continuar interagindo e também ter o saber filtrar. Porque tem muita pessoa maldosa, muita pessoa que não quer o teu bem, tem ciúmes de ti, tu vê assim nas mensagens. Sim. E tem muita pessoa que gosta de ti e te apoia. Então, tu tem que responder essas pessoas. Muitas vezes eu perdia tempo respondendo pessoas que não gostavam de mim. Sim. E não respondia quem gostava. Eu disse, cara, por que eu estou fazendo isso? Sim. O cara vem aqui com a família dele. Tô aqui com a minha família te assistindo, um abraço. Eu não respondia. Daí eu respondia o cara que me mandava eu longe. Não faz sentido. Né? Se é uma crítica construtiva, tu responde. Então também tem que saber filtrar isso. Né? E não entrar nas pilhas. Né? E o hate sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Se tem hate, significa que o teu conteúdo ele é relevante, tá? Ó, furou a bolha. Exatamente. Tá? Chegou num outro público aí, tá sendo entregue. Isso é importante. Exatamente. Né? A gente, agora, eu sou da opinião de nunca responder nada assim, em relação a comentários negativos. Mas esses dias, cara, eu fui obrigado a responder um cara. Eu fiquei tão bravo, porque daí, às vezes, os guris mandam um print assim no grupo. Olha aqui o que teu amigo mandou, uma coisa assim. Sim. Cara, esses dias eu respondi, depois eu fiquei pensando, por que eu fui dar palco pra esse cara? E eu fui tranquilo na resposta. Mas eu pensei, eu perdi meu tempo. Era tudo que ele queria. Tudo que ele queria. E talvez o cara que te mandou uma mensagem legal, tu não respondeu. Entendeu? Exatamente. Porque a gente acha, o cara que já me acha legal não precisa do meu carinho ou da minha atenção. Não, precisa. Sim. Precisa, entendeu? Esse cara que tu tem que trazer, entendeu? É verdade. E claro, eu dentro do possível, se é uma crítica legal, construtiva, pô, Léo, esse teu vídeo não ficou legal, não entendi nada. Não, o cara não tá me odiando, o cara está me ajudando aqui. Não, pô, realmente, tu tem razão, não ficou legal, desculpa, eu vou melhorar. Então é isso, mas é um processo difícil de saber filtrar o que tu tem que responder e o que não responder. Mas é tempo, é prática, tem muito o que fazer. Um negócio legal que a internet te proporciona é a comunidade, né? Claro, na TV, tu sabe que as pessoas te assistem, tu vê as interações acontecendo também, mas na internet isso é mais palpável, né? Tu consegue, no exato momento que tu tá apresentando o teu programa, tem as pessoas ali te mandando no chat, enfim, tudo mais. Essa interação ela é muito importante para a continuidade do trabalho, né? Como que foi para ti sair de um ambiente onde antes tu não... claro, tu recebia esses feedbacks, mas não de uma forma tão palpável como é na internet, né? E de que forma que tu trouxe isso pro teu próprio benefício? Porque tu tendo uma comunidade mais engajada, atrai mais marcas, enfim, tu tem mais visualizações e isso vai tudo uma consequência, né? Como que tu pegou isso? Eu não sei se houve uma estratégia, alguma coisa assim, porque hoje tu tem uma rede uma comunidade muito engajada. Como que tu fez para trazer isso para o teu próprio benefício, né? Dando atenção. Tem que dar atenção. Aonde tu publicar, tu tem que tentar dar atenção. Seja curtir, que é só tu apertar. Porque às vezes a gente pede, curte o meu vídeo. Tá, mas e a gente curte os caras, entendeu? Também tu tem que fazer isso, né? Tem essa interação. Tem essa interação. Então eu pego lá, publiquei um vídeo no Instagram, tem um monte de comentário. Né? Nem sempre a gente consegue responder todos, mas talvez curtir todos a gente consiga. Ou curtir alguns, responder alguns, né? Então tu voltar um pouquinho atrás e tentar dar essa atenção. Atenção é tudo, assim, porque se o público percebe que tu não dá atenção, ele entende que tu não se identifica. Sim. Entendeu? Esse cara não me representa, entendeu? Sim. E o cara quer se sentir representado. Ele precisa ter alguma identificação, entendeu? Então, quando tu curte uma mensagem de um torcedor, pô, o careca tá pensando que nem eu, entendeu? Pô, o careca me respondeu. Se tu não responde, tu ignora, as pessoas não têm muita relação, né? Sim. Então, tu tem que... Eu sei que o tempo é curto, mas sempre que possível, tenta reservar algum momento do teu dia ou da semana para tu responder algumas mensagens, né? Como a gente estava falando no início ali das mensagens no Instagram que chega dos pedidos, que são pessoas que não nos seguem ou a gente não segue, estão escondidas lá.
dá uma vasculhada, que às vezes tem até histórias boas. E tem, né? tem os pedidos ocultos também, Pedidos né? ocultos, né? Às vezes Então, não entra nos pedidos, mas vai para uma outra aba ali É. que não chega para ti. Não chega. Então nós construtores de conteúdos, a gente pede muito. Curte e comenta. Mas pra que se a gente não vê e não responde o cara? Então, Sim. o cara tem que se sentir, digamos assim, não, ele realmente vai ver, ele sabe, entendeu? Sim. Ô, Léo, e como que funciona hoje a tua rotina de produção de conteúdo? Tu tem uma rotina estabelecida? Como que tu faz para se organizar? Assim? Como é que eu vou te dizer? Vamos lá. A minha rotina. Deixa eu começar bem pelo início. Geralmente, o meu primeiro vídeo do Instagram, ele é 6h30 da manhã. Já tem um vídeo ali. 6h30 da manhã. Porém, eu já deixo programado. Entendeu? Eu vou dormir com este vídeo já editado, programado. Então, 6h30 da manhã, esse vídeo já abre os meus trabalhos nas redes sociais. 6h30 da manhã é o primeiro vídeo. Legal. Aí, 10 da manhã, eu faço o primeiro vídeo do YouTube. É um vídeo... Aí tu já faz e edita na hora e já posta na hora. Já faço e edito na hora. Porque o YouTube, ele é muito dinâmico, tem que estar mais atualizado, né? Sim. Então, o Instagram muitas vezes é mais entretenimento, né? Notícia, mas o YouTube é muita informação. Sim. Então, no YouTube eu tenho duas janelas, digamos assim. Às 10 da manhã, às vezes atrasa um pouco, 11 e tal. E no final da tarde, que é um horário clássico. 5h30, 6 horas, 7 horas, por aí. Então, 10 da manhã eu faço o vídeo do YouTube. Gravo, edito e posto. Aí, eu vou ter ali depois um vídeo no Instagram, no início da tarde, que é algum corte de algum vídeo que eu fiz, ou algum vídeo novo. E no final da tarde o vídeo do YouTube. Outro vídeo do YouTube, né? Novo. E tu faz tudo isso sozinho? Tudo sozinho. Tudo sozinho. E aí, à noite... possivelmente mais um vídeo no Instagram, algum corte de algum vídeo do YouTube, né? Ou um vídeo novo. Né? Mas mais ou menos eu trabalho assim. Né? Mais ou menos. Não quer dizer que sempre vou fazer isso, não é uma grade assim, mas eu tento manter um costume. Assim. Para quem me acompanha no YouTube sabe que eu vou fazer um vídeo de manhã, no final da manhã e no final da tarde. É legal, porque daí tu tem uma grade de programação ali, né? A audiência já sabe o que esperar. Já sabe, né? Pós-jogo, jogo, eu faço conteúdo pós-jogo. Terminou o jogo, eu abro uma live. Tu chegou a fazer jornada um tempo, Fiz né? jornada. E por que parou? Porque o meu público não abraçava muito. Ah, a gente tinha uma audiência legal, mas perto dos outros não estava bacana e eu tinha uma audiência, e tenho ainda muito maior quando terminava o jogo. Então o que acontece? Eu estava perdendo muito tempo do meu dia fazendo o pré-jogo e o jogo, porque uma jornada te exige 10 horas de trabalho. Sim. Tu começa 3, 4 horas antes, tem mais o jogo e mais o pós-jogo. Então, né, e não é só sentar na frente da câmera e falar, tu tem que se preparar, tu tem que ter equipamento, estúdio, estudar. Então eu vi assim, cara, eu acho que fazer só o pós-jogo, no meu caso, vai ser melhor. Então eu resolvi fazer só o pós-jogo. E aí a gente volta naquilo que a gente falou antes. Funcionou? Ah, não funcionou. Ok, então vou me adaptar. Se adaptar. E aí tu tem que ter o desprendimento, a grandeza de saber, cara, eu vou encerrar a jornada. Ah, mas o pessoal vai comentar, o pessoal vai falar. Mas é meu público, tá entendendo? É isso aí. É meu público. Isso vai trazer mais audiência para mim. Tanto é que eu encerrei a jornada e eu tenho mais audiência hoje do que tinha com a jornada. Por quê? Porque meu público ele gosta de ver o jogo ou em outro canal ou na televisão e depois vir pro meu para ver meu comentário, para o cara mandar o comentário dele, para ouvir a coletiva. Então eu fui entendendo o meu público. Eu ainda tenho pessoas que me mandam mensagens. Ah, Léo, volta com a jornada. Mas vocês não assistiam, né? Vocês não assistiam. É claro que tinha algumas pessoas assistiam e gostavam, Sim. mas a audiência ela não era tão representativa, né? Então hoje eu mais ou menos me organizo assim e tá legal. Daqui a pouco pode mudar. Sim. Então mais ou menos eu já começo o dia então com vídeo no Instagram, depois YouTube, Instagram, e mais ou menos vamos assim. E o que a audiência de Léo Miller pode esperar de novidades para 2026? Tem alguma coisa, algum projeto que tu tá preparando, que tu já pode falar? Tchê, não tem. Não tem. Não, tudo certo. Tudo certo. A minha ideia é cada também vez... faz parte. Também faz parte. É cada vez mais fortalecer os vídeos no Instagram, né?
no YouTube também, né? Sim. Claro que a gente sempre está pensando em coisas, né? Fazer uma entrevista aqui, fazer uma transmissão ali, mas nesse momento é fortalecer aquilo que nós já temos. Sim. Né? Em termos de conteúdo mesmo, que é uma coisa importante, né? Sim. Fortalecer muito aquilo e para deixar forte. Tem um detalhe também que eu acabei pulando ali do mais ou menos das minhas gravações, né? Eu falei ali só de, digamos assim, conteúdo esportivo, né? Que é um vídeo de manhã, um vídeo depois mais no final da manhã, intercalando Instagram e YouTube. Mas aí tem os vídeos que eu faço também nas parcerias, né? Sim. Com as empresas. Então, as publis, né? Então, graças a Deus, hoje temos bastante publis para fazer, parcerias. Então, isso também me exige bastante coisa. Então, hoje, antes de vir para cá, eu estava editando um vídeo de um patrocinador. Legal. Né? Então, isso demanda tempo. Eu edito. É, né? O que paga as contas também, né? Paga as contas também. Então, eu edito, tem que colocar legenda, é uma produção maior, né? Sim. Então, hoje eu faço tudo, porque eu gosto muito. Então, hoje eu trabalho só com isso aqui. Que legal. Eu faço vídeo, live, tudo com o celular, né? Claro, tem uma câmera extra lá em casa, mas tudo eu faço aqui, edito, tudo no celular. O celular né? Claro, tem um notebook ali que me ajuda e tal, mas se eu tivesse agora hoje, só pode usar o celular, eu não teria problema. Consegue te virar Consigo tranquilamente. Me virar. Né? Que legal. Tá feliz? Tô muito feliz, tá? Tô muito feliz. Hoje convivo muito mais com a minha família, né? Hoje ganho mais, que é importante, né? Fui muito feliz na RBS. Se um dia eu puder voltar, voltaria com a maior felicidade, né? Porque realizei um sonho. Mas é isso, assim, tô bem feliz. Teve um episódio com um outro amigo comunicador que a gente também falou sobre essa questão de ganhar mais depois de sair da... Ui, bati. Depois de sair de um veículo de comunicação e tal. E aí no episódio ele brinca comigo dizendo, chuta aí quanto tu acha que eu tô ganhando. E eu chutei e acertei o quanto ele tava ganhando. Eu nunca sou de fazer isso, mas ele falou, eu acertei. Daí depois aí ele desconversou no ar, depois ele falou, eu não podia falar no ar, não sei o que, mas tu acertou. E eu fiquei feliz, porque assim, a gente que tá no meio do jornalismo, a gente sabe que quem vende um veículo tradicional normalmente não ganha muito. Né? Isso aqui, que nem eu agora vou pro meu segundo filho. Apesar de ter só 27 anos, eu vou agora pro meu segundo filho e a gente se preocupa com essa questão de ganhar dinheiro, porque, cara, é o futuro da minha família, né? Claro. Tu tem uma filha, né? Tenho duas meninas. Uma de 13 anos e uma de 2. Pois e tu tem que não só manter elas, mas também dar um futuro para elas também. Que é uma coisa importante, por exemplo, ali no caso da RBS, que eu tinha um salário. Eu ganhava mais quando viajava, adicional de viagem. Só que aquela coisa que eu te falei, assim, que tu começa a olhar para fora e tu vê outros colegas teus ganhando bem e mais, fazendo vídeos, porque entrou muitas empresas novas de bet e tal. Tipo, eu também quero isso, né? Sim. E aí tu tenta, num primeiro momento, conciliar. Não, vamos fazer TV e YouTube. A RBS naquela época ainda era muito fechada nisso. Hoje já se liberou um pouco mais. Foi meio obrigado. Né, também. Permitiu que alguns comunicadores façam o seu trabalho dentro da empresa e possam também ter um canal no YouTube. Sim. Aí fica mais equilibrado, que é uma questão de mercado. Né? Sim. Então, enfim, no final tudo é dinheiro. Né? Exato. Não dá pra gente ignorar isso, mas a gente coloca dinheiro por quê? Por causa da família, tu tá falando. Exatamente. Né? Por causa da saúde, tu quer ter um plano de saúde melhor, tu quer ter um tempo de lazer melhor, tudo isso, né? E até, a gente gravou um episódio com o Ernst aqui, ele falou um negócio muito interessante. Porque as pessoas criticam, porque tu vive do Inter, né? No teu caso, tu vive de Grêmio. Não, tu vive de jornalismo. E foi o que ele falou, eu concordo 100% com isso. Porque tu é jornalista e o teu papel como jornalista é cobrir o Grêmio hoje. Eu posso dizer para a câmera que eu não ganho R$1 do Grêmio. É isso aí. Entendeu? Eu não ganho nada do Grêmio. O que eu faço é conteúdo do meu time. Eu faço o jornalismo do Grêmio. Eu falo do Grêmio. A mesma coisa tem o jornalismo da política. Né? Então quer dizer que o jornalista político vive ganha dinheiro da política? Não, ele trabalha com isso. Tem o jornalismo cultural, policial, né? Exato. E cada vez está mais segmentado. Então hoje tu faz jornalismo esportivo para o Grêmio. Né? Hoje tem, vamos lá, Rádio Grenal. Rádio Grenal é uma rádio Grenal. Ela não fala do Corinthians e Flamengo. É uma rádio esportiva, é uma rádio Grenal. Para pegar um exemplo. Então cada vez está mais segmentado. As pessoas precisam entender isso, que a gente não vive do negócio, a gente vive
dessas informações. Sim. Né? E hoje tu, que nem essas parcerias que tu tem, é tu mesmo que bota a cara e faz o comercial também. Sim, sim. Que Com as legal. empresas, sim. Hoje é minha esposa, a Débora. Beijo, amor. Oh. Não, beijo pra ela, fazer a média. Ela hoje cuida do meu comercial. Que então, legal. ela que entra em contato com as empresas, responde os e-mails. Show. Né? As empresas nos procuram porque a gente acaba se comunicando nas redes sociais. As empresas querem trazer suas marcas para isso. Né? Ainda eu tenho um carinho do tempo da televisão. Então, as pessoas associam muito a isso também. Então, a Débora que toca essas questões mais comerciais. Né? Léo, eu fico muito feliz porque eu já te assistia na TV. Até quando eu te perguntei da TV Com, eu não tinha certeza porque eu era muito pequeno. Sim. Mas eu lembro de te ver também na TV Com. Quando TV eu ainda Com, eu tinha cara. TV lá, era TV Tubo ainda no meu Sim. quarto lá. Assistia a TV Com. Ainda era, não lembro se pegava bem a época do Patrola, mas assistia o Patrola também. Programas clássicos da TV Com. Tinha tudo isso. Muita coisa. E eu fico muito feliz de ver essa tua transição bem sucedida. Então, a gente que está ainda começando, engatinhando na nossa jornada, a gente se inspira em pessoas como tu, que estão não pararam no tempo, mas que conseguiram inovar, conseguiram, no meio desse caminho, e a gente sabe que é desafiador, mas conseguiram romper essas barreiras que se põem no meio do caminho e continuar tendo uma carreira de sucesso. Então, parabéns para ti e pode ter certeza que tu serve de inspiração para toda uma gurizada, inclusive eu também, nessa nossa jornada aí na comunicação. Pô, e fico feliz antes com as de palavras, obrigado mesmo. Capaz. E antes de a gente finalizar, eu quero te perguntar sobre o ano do Grêmio. Tá. O que tu, se tu pudesse fazer uma previsão aqui, vamos brincar que tu que tu consegue prever o futuro, tá? O que tu imagina do ano do Grêmio aí? Tá, pô, eu sou careca de saber, eu falo do passado, né? Tô careca de saber. Mas, bom, o que eu acho, tá? Primeiro, eu acho que a direção do Grêmio, ela tá trabalhando bem, tá? Ela tirou jogadores que não vinham, fez o famoso limpa, né? Fez rescisões com jogadores, emprestou alguns, vendeu outros, então era necessário tu organizar a casa. Acho que ela contratou pontualmente bem, né? Trouxe um treinador que tem tudo para dar certo, ainda está com algumas dificuldades, mas tem um potencial, né? Eu acho que o trabalho está sendo feito muito bem feito. Assim. Eu acho que Concordo. A gente pode tirar uma coisa aqui, outra ali, mas a ideia me parece muito boa. Sim. Vamos tirar aqueles que não estão bem, vamos trazer outros, trazer um treinador diferente. Tem uma ideia de gestão de negócios por fora também, de name rights, patrocinador, que também tem um grande potencial. Eu vejo que o Grêmio está muito atualizado nesse sentido. Então, assim, me parece que o tema de casa está sendo feito. Né? Claro que dentro de campo são outros 500, como a gente fala. Né? Sim. Mas eu acho que o Grêmio ele tem potencial para fazer um time competitivo, para chegar numa Copa do Brasil, para chegar numa Copa Sul-Americana. Né? Não tem aquela obrigação de ganhar, como tem o Flamengo ou um Palmeiras. Mas ser competitivo, acho que é isso que falta para o Grêmio hoje, nos últimos anos, ter um time que tu sabe, não, nós vamos entrar para competir. Porque o que mais dói no torcedor do Grêmio, como ano passado, a gente fez jogos em que tu ia pro jogo, nós vamos perder. Sabendo. Isso é horrível, entendeu? Isso é horrível como torcedor do Grêmio. O Grêmio jamais pode entrar com esse sentimento, por mais que não queira. Tu via assim o treinador, tu vê que poupou jogador, não tem elenco, tu via isso. Então, essa competitividade, essa entrega que a gente quer ter. Né? É preciso raça? É preciso dinheiro? É preciso. Então, eu vejo que o Grêmio está se organizando bem nisso. Eu estou otimista de que a gente possa ser competitivo mais uma vez. Não sei se vai ganhar, mas ser competitivo é o que a gente exige. Cara. Olha, vocês têm que entrar lá e tentar ganhar. Não dá para chegar lá com um discurso derrotista. Tipo, pois é, mas fulano não vai jogar, então, sabe? Isso é uma coisa que dói muito. Né? Sim, show de bola. Tem que mudar isso. Então, tu acredita que o Grêmio pode, nesse ano, beliscar alguma coisa? Acho que pode. E reforço? Tu acha que precisa algum reforço pontual? Precisa. Eu acho que precisa de lateral direito, precisa de um meia. Né? É difícil achar o meia clássico, camisa 10, mas é preciso até porque, né, o Grêmio tem a ideia de se desfazer de alguns jogadores ainda. Então,
é preciso dar uma reforçada, né? Mas o time do Grêmio hoje, o time que tem hoje, ele é suficiente para competir. Sim. Entendeu? Porque senão a gente nunca vai chegar... mas falta um fulano. Não, mas sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Não vai ser um Flamengo da vida. Então, esse time de hoje já tem uma certa obrigação de... vamos chegar lá numa semifinal de Copa do Brasil, numa final, sabe? Vamos tentar beliscar uma Sul-Americana, fazer confrontos. O que não pode é a gente aceitar coisas que aconteceram ano passado, como cair pro Alianza Lima do Peru, pro CSA na Copa do Brasil e achar que é normal. Não, mas é um time em formação? Não. Só um pouquinho, né? Vocês querem me enlouquecer, né? Aí não tem não como. Não dá, né? Tá louco. Léo, muito obrigado pela tua participação Valeu. aqui no Contra-Ataque. Para quem, de repente, está assistindo aqui esse episódio e não te conhece, onde a pessoa pode te encontrar? Pô, boa pergunta. No YouTube é Careca de Saber TV, o nome que herdei lá do Globo Esporte. Careca de Saber TV no YouTube e no Instagram. Se tu botar Careca de Saber também vem. Mas lá no Instagram tem um O na frente, Leonardo Miller. Show de bola. Tá? Então é isso. Também quero aproveitar aqui, na geral, para te lembrar de seguir o @Dudu News Esportes. Também segue o meu @ lá no Instagram, @Dudu Corrales, em todas as redes sociais. E também te inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Tem muita coisa boa ainda vindo aqui nesse ano. E, enfim, convidados assim como o Léo, que é do meio da comunicação. A gente também está tentando trazer alguns jogadores, mas jogador é momento. Depende muito. Ex-jogadores é mais tranquilo. A gente já tem aí o Bolívar, o Só. E hoje os jogadores, Corrales, eles têm 10 assessores. Tem isso também. Fala com o meu assessor da segunda-feira. Não, fala com o meu assessor da terça, o meu assessor da quarta. Barbaridade. É difícil, Quer chegar no jogador. É difícil. Tem que incomodar, Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Este foi o primeiro Contra-Ataque do ano com convidado, e um convidado muito especial. O Léo esteve junto com a gente aqui. Muito obrigado ao Di Paolo, que acredita nesse projeto, a Mix Atacadista, e também se tu talvez tenha uma empresa ou sabe de alguém que tem uma empresa que queira contribuir nesse projeto também, queira abraçar esse projeto também, é só entrar em contato com o nosso time comercial. O número está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um abraço para todos vocês. Esse foi mais um Contra-Ataque. Até a próxima. Tchau.